Sou a Daléa Freire, psicóloga especialista em esposas expatriadas, e hoje quero falar para vocês sobre nossa programação emocional e como ela pode influenciar nossa adaptação no exterior. Na infância, a nossa programação emocional se inicia. As experiências que vivemos com a nossa família, pais, irmãos, amigos, deixam marcas que levamos para a nossa vida adulta. E como ninguém é perfeito, os nossos pais, as pessoas que convivemos, cometem erros, falam coisas que não deviam, não fazem suficientemente daquilo que seria correto, fazem coisas erradas. E tudo isso que vivenciamos na infância vai deixando uma mistura de experiências negativas e positivas. Se você teve mais experiências positivas para encher seu copo emocional, você pode processar as experiências negativas e colocá-las meio de lado, de um jeito de não deixá-las importunar sua vida adulta. Não é que elas vão desaparecer, né? Mas é que você será capaz de lembrar delas e continuar a sua vida sem que essas lembranças negativas do passado, venham te dominar. Mas se você, do contrário, teve um grande trauma na infância ou o número de experiências negativas foi tão maior que causou abalo emocional, significa que a sua forma de processar a emoção se tornou predominantemente negativa e pode estar interferindo no modo como você vê o seu mundo hoje. Tá? Então, ao invés do seu copo emocional estar sempre cheio ou ser facilmente, encher facilmente, você tem um copo com um buraco que parece nunca estar cheio ou ser impossível de encher. E como isso afeta os seus pensamentos, seu mundo e a adaptação na expatriação? Bem, se o seu copo está vazio, você desenvolveu um esquema mal adaptativo, que é muito comum e que se chama na teoria dialética comportamental assim, mas que podemos também chamar de programação emocional negativa. Nesse tipo de programação, a gente tem a tendência a criar histórias distorcidas que a gente fica repetindo para a gente mesma. E existem esses tipos que podem estar guiando aí seus comportamentos, que podem estar atrapalhando sua adaptação, e eu quero que você preste muita atenção e faça uma análise desses pensamentos, dos seus pensamentos. Seja bem sincera consigo mesma para verificar se você tem usado alguma delas. A primeira é a história de abandono. É muito comum, caso você tenha experienciado, estar com pessoas frias, distantes ou muito críticas durante a sua infância. Se você tem esse tipo de história, você deve dizer para você mesma coisas do tipo: as pessoas não ligam para mim, não importa quantas coisas estejam bem, os relacionamentos não duram, eu vou morrer sozinha, eu me preocupo muito com que as pessoas que eu amo ou vão morrer ou vão me deixar. Para desconstruir esse tipo de pensamento, você deve se perguntar: será que eu tenho expectativas irreais de como relações deveriam ser? De que maneira eu poderia praticar ser mais vulnerável? De que modo eu poderia me abrir a ter uma experiência mais alegre nos meus relacionamentos e ver no que vai dar? Como eu poderia focar em desenvolver mais a confiança no meu parceiro? Você precisa entender que por causa dessas experiências da infância, a sua resposta é de se fechar como uma forma de se proteger para não se machucar. E para vencer isso, você tem que se permitir ser mais vulnerável. E para ser capaz de fazer isso, eu indico que você leia a Brené Brown, o livro dela Presente de Ser Imperfeito. A única forma de vencer a expatriação, ou mesmo de estar num relacionamento de uma forma mais saudável, é ser capaz de se colocar vulnerável, de se lançar sem medo de errar e de se colocar vulnerável. Se você tem esse modelo de história, é necessário se abrir para o mundo. A segunda é a história de dependência. Você pode desenvolver esse tipo se tiver tido, por exemplo, pais superprotetores que não permitiram você errar, você se arriscar. Se isso aconteceu, você não aprendeu a tomar suas próprias decisões ou de se recuperar dos fracassos. Nesse caso, você pode dizer para si mesma coisas do tipo: eu não posso lidar com as coisas sozinhas, eu não consigo ficar sozinha, eu tenho medo de tomar decisões sozinhas, eu preciso de alguém para tomar conta de mim, para me fazer feliz. A vida, ou a expatriação é muito difícil, eu preciso que o meu marido tome conta de mim, eu não posso fazer isso sozinha. Para desconstruir isso, pergunte a si mesma quais são pequenos desafios que você pode fazer fora da sua zona de conforto. Cada dia um.
Como é que eu posso, aos poucos, assumir mais responsabilidades na minha vida expatriada, na minha vida? Escolha uma atividade que seu marido esteja fazendo por você e a faça. Pelo menos tente, depois escolha outra. E assim aos poucos você vai conseguindo enxergar que você é capaz sim. Outro ponto importante é tente aprender a gostar mais de estar sozinha. Vá a mais lugares sozinha, ao supermercado, à farmácia, à consulta médica. Em casa, por exemplo, escolha o filme do Netflix, assista sozinha. Aprenda a gostar de estar com você mesma. A terceira é a história de ser indigna. É comum se você teve pais ou familiares que tinham exigências muito altas, tão altas que você nunca conseguia alcançá-la. Ou também se você se sentiu constantemente criticada. Neste caso, você deve se repetir muito coisas do tipo: eu sou uma fraude, ninguém nunca vai me amar, eu sou um erro, eu sou menos que tal pessoa. Uma forma de dar um fim nesses pensamentos é se perguntar: de quem são essas vozes que eu escuto? Se você não consegue identificar de quem são essas vozes que você está escutando, tente imaginar quais são os cenários, que cenários que você consegue ver que te deixam te sentindo assim. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que você foi mostrar a nota para o seu pai, para sua mãe, toda orgulhosa, e aí assim, ele vira e fala assim: poderia ser um 10, né? 8 nunca não é nota boa. Aí te deixa com aquela sensação de você não ser bom o suficiente. Quando você conseguir reconhecer de quem são essas vozes que estão aí nessa cabecinha, pense que na verdade essas vozes representam a expressão do problema dessa pessoa e não os seus. No caso do nosso exemplo, um 8 é sim uma boa nota. Talvez seu pai, sua mãe estivesse cansado, frustrado. Talvez ele nem quisesse que você se sentisse daquela maneira, mas naquele momento foi como ele poderia reagir. E lembre-se, somos todos humanos e podemos errar. Daí você pensa: eu tive um pai assim, uma mãe assim, que tinha um problema, era um problema dele, me deixou marca, mas eu não preciso repetir e continuar me martirizando. No caso da expatriação, fique atenta se você não tem deixado essa forma de pensar te bloqueando de buscar o seu espaço nessa aventura. Você é digna sim e tem algo muito bom te esperando nesse país. Um ponto muito importante para a gente lembrar é que não são só os pais ou os adultos, não. Crianças podem fazer muito mal às outras crianças também. Já conheci muito primos ou irmãos que causaram marcas horríveis em crianças, tá? Fique atenta. A quarta é histórias de desconexão. Isso pode aparecer em você em forma de insegurança sobre você mesma, de não ter seus sentimentos validados. Pode ser também parte do seu tipo de personalidade, de não ser aberta às pessoas, que no seu comportamento aparecer como se manter distante das pessoas, evitar muita aproximação, relações mais próximas, evitando se abrir para as pessoas, ou você pode se distanciar das pessoas, se concentrando nos defeitos delas, exagerando nas diferenças entre você e elas, para manter distância mesmo. Alguma das coisas que você pode dizer para você nesse caso é tipo: ninguém me entende, eu raramente me sinto conectado com alguém, eu sinto como existisse uma barreira entre eu e as outras pessoas. Para desconstruir essas histórias na sua mente, você pode pensar: como essas histórias me protegem de ser machucado por alguém? O que você pode fazer para se sentir mais conectado com outras pessoas? Pequenos passos que você possa tomar para que você possa se sentir mais conectada. E aí, melhorar a conversação vai fazer um grande impacto de te fazer se sentir mais conectada. Outra coisa que você pode perguntar para si mesma é: você tende mais a não enxergar similaridades ou a exacerbar as diferenças? É que você empurra para longe, aumentando as diferenças das pessoas? Esse tipo de história pode ser mais difícil para a situação da expatriação, porque achar o sentimento de pertencimento é algo muito importante para a saúde emocional da expatriada. Se você continuar com esse tipo de conversa interna, vai continuar empurrando para longe possíveis novas conexões. Então, comece hoje a se questionar e a tentar encontrar mais similaridade entre você e as
novas amizades, os novos vizinhos, até mesmo os cidadãos desse novo país que você vai estar vivendo. Pare de colocar uma lente de aumento nas diferenças culturais e procure nessa cultura o que pode sim contribuir de forma positiva para a sua vida. Sempre vai haver, e você vai ver que não vai te machucar nem te prejudicar. O quinto estilo de história que contamos em nossa mente é o de desconfiança. Essa vem de uma crença bem fixa, muito bem instalada, de que ninguém quer o seu bem. Isso pode vir de uma experiência traumática ou até mesmo de uma negligência que você viveu. Não necessariamente vinda dos seus pais terem feito algo monstruoso, mas só de ter te ignorado no dia a dia ou ter te decepcionado de alguma forma. Isso no seu comportamento pode se manifestar nas suas relações, quando você sempre está questionando a fidelidade das pessoas na amizade, no relacionamento amoroso, ou quando você tolera comportamentos inaceitáveis de outra pessoa. E esses relacionamentos não saudáveis vão reforçando essa sua crença de que as pessoas não são confiáveis. Nesse caso, algumas coisas que devem habitar essa sua cabecinha aí são frases do tipo: as pessoas vão me usar e me fazer sofrer, eu preciso estar sempre atenta, alerta para me proteger, as pessoas são legais só quando precisam de mim. Para destruir essas conversas na sua mente, pense o quanto esses pensamentos pessimistas brincam na sua mente, o quanto você concentra só no negativo de cada história da sua vida e quase nunca você consegue ver o lado positivo. Tente pensar em coisa que as pessoas tenham feito para você que mostre que elas podem sim ser confiáveis ou que se importem com você. Faça um cheque de realidade. Pode ser algo pequeno, algo grande. Cheque e veja quem é realmente confiável e quem não é. Também é bom checar se você está reagindo a uma situação presente ou algo que aconteceu no passado. Você está brigando por algo do passado ou algo do presente? Hein? Muita atenção. Quando você faz isso, você está julgando a pessoa não pelo seu comportamento, mas por essa crença instalada. Bom? A sexta e última é a história de fracasso e pode haver muitas razões para você acreditar nisso e acreditar nisso sobre você, né? Você pode ter tido um monte de fracassos ou invalidações, não só na infância, mas até mesmo nessa mudança aí para esse país que você está vivendo agora. Se você fracassou demais, você pode começar a acreditar que você vai sempre fracassar. Com isso, como isso manifesta no seu comportamento? Você pode estar negando oportunidades na sua vida por medo de falhar novamente. Ou você pode estar colocando pouca energia nas coisas para continuar mostrando a si mesma que é um fracasso. Pode estar se auto-sabotando e assim continuar com essa história de que é um fracasso. Algumas conversinhas que podem estar acontecendo na sua mente pode ser do tipo: não tem por que tentar, porque no final tudo vai dar errado mesmo. Eu nunca faço mesmo nada certo. E quando as pessoas descobrirem que eu não sou boa como elas pensam, é comum, né? Maneiras de desconstruir isso é pensar o que você diria a uma amiga que falasse para você, que te confidenciasse isso? O que você diria a ela se ela estivesse na sua mesma situação? Você diria para ela para não tentar? Ou você diria à sua amiga para ver o benefício de pelo menos tentar? Outro modo é pensar de quem é essa voz que você está ouvindo. Talvez essa voz pode não ser sua. Talvez você tenha alguém do seu lado ou tenha tido alguém do seu lado que fez você se sentir como um fracasso. Existe uma diferença muito grande em ser medíocre e ser mediano. Eu gosto muito de trazer isso à consciência. A maioria de nós vai passar por esse mundo sem fazer nada de extraordinário, porque a maioria de nós é mediano mesmo. Mas isso não tira o crédito do que estamos fazendo, porque esse trabalho mediano é que move o mundo. Sem o trabalho mediano no dia a dia, os grandes nomes que construíram grandes coisas não teriam feito seus trabalhos. Então, ser mediano e fazer coisas simples não significa que você é um fracasso, só que você é uma pessoa normal.
Se você tem uma autoestima bem regulada, você consegue sobreviver a esses fracassos sem fazer deles parte da sua identidade. E é isso que uma esposa expatriada tem que ser capaz de se lançar nos desafios da expatriação, fracassar e não deixar que esses fracassos se tornem parte da sua identidade. Se caso você desconfiar que sua autoestima está sendo abalada, você pode fazer o download do meu e-book sobre autoestima, que pode te ajudar muito a melhorar esse aspecto da sua vida. O importante é não esquecer que a sua reação a fracassos vai moldar a forma como você se vê no mundo, na sua caminhada. Se você tem a tendência a focar nos aspectos negativos ou pensar sempre em tudo ou nada, você é mais susceptível a internalizar os fracassos e isso pode ser bem perigoso para quem vive os desafios da expatriação. Alguma dessas histórias negativas fez sentido para você? Você se identificou com alguma delas? Ou com um pouco de todas? O importante é que você pode reprogramar a sua forma de pensar. O primeiro passo é reconhecer qual desses é seu padrão. A melhor forma de fazer isso é escrevendo sobre eles. Tenha um diário. Escreva o que vê à mente sem se preocupar com nada. Depois você vai reler e vai refazer um estudo deles, né? O importante aqui é lembrar que o raciocínio emocional, suas emoções estão controlando essas histórias. Esse raciocínio emocional é que a gente chama de distorção cognitiva, que é quando a sua mente diz que suas emoções refletem a realidade e nem sempre é isso. Outra forma de processar essas histórias é meditar em frases que te ajudem, como: o meu passado não me define, minhas emoções não refletem a realidade, o que quer que aconteça eu posso administrar. Bem, foi bastante informação. Eu acredito que você vai precisar rever esse vídeo. Não esquece de salvar, hein, para poder rever sempre que precisar refletir. E se você gostou, não esquece de dar seu like e especialmente de compartilhar com as amigas. Informação boa a gente precisa compartilhar. Eu espero que possa ter ajudado a dar uma luz de como suas emoções podem estar criando histórias que podem estar dificultando a sua adaptação. E muito obrigada por assistir.